Bom dia, minha gente. Um abraço a todos. Passando aqui para a gente tratar do jogo de ontem, né, na Fonte Nova. Que jogo bom. Jogo entre Bahia e Botafogo, Campeonato Brasileiro, mais uma rodada da competição. Jogo que valia a primeira posição para o Botafogo, né, permanência na liderança do Campeonato Brasileiro. E o Bahia querendo chegar entre os melhores colocados da classificação. O Botafogo perdeu a liderança, o líder agora é o Fortaleza, hein? Que bela campanha do Fortaleza, é bom o nordestino, tá aí na frente do Campeonato Brasileiro, que seria ótimo, hein? Já pensou Fortaleza campeão brasileiro e o Bahia campeão da Copa do Brasil? Tá viva a situação, isso pode acontecer, o Bahia joga quarta-feira contra o Flamengo, né? E quem sabe o Bahia passando pelo Flamengo chegaria a uma situação que nunca chegou à semifinal da Copa do Brasil. Mas vamos tratar do jogo de ontem, minha gente, vamos lá. Um jogo realmente que tem um primeiro tempo meio que frio, né? Esperávamos muito mais para Bahia e Botafogo, dois times que têm encantado, né, a nação brasileira, de um bom futebol, futebol bem jogado, futebol com bola no chão, com futebol de dinâmica, de intensidade, né, de agressividade na parte técnica e tática, mas no primeiro tempo ficou devendo. Os dois times, muita posse de bola dos dois lados, né? O Bahia teve mais posse de bola nos 90 minutos que o Botafogo, um pouco mais, mas muito pouco a nível de finalização, a nível de ter essa posse no campo do adversário, de criar oportunidades de gol. O Botafogo foi melhor do que o Bahia no primeiro tempo, teve mais chances de gol do que o Bahia no primeiro tempo, mas mesmo assim não foi aquele jogo que a gente esperava, né? Foi um jogo onde o Bahia poderia ter mais tesão pela partida, o Bahia precisa confiar mais nele, né? Chegou em momentos do jogo que você via e analisava assim, poxa, se o Bahia acreditar, né, que é o Bahia, que tem bons jogadores, que pode ganhar do Botafogo, o Bahia pode chegar na frente, pode ter melhores oportunidades. Tinha o Juba muito bem na lateral esquerda, que não deu chance nenhuma ao Luiz Henrique, né? O Gabriel Xavier, que teve uma participação maravilhosa no jogo ontem, inclusive em dois lances onde o Botafogo esteve pronto para fazer o gol, chutou e ele se jogou à frente da bola e evitou que essa bola chegasse ao gol do Marcos Felipe. O Arias esteve muito bem no jogo, o Arias, no jogo de ontem. O Canu assim, mas a parte que chama mais atenção, né, do meio de campo para frente, a questão de criação, ficou devendo de um lado e do outro, né? O lado do Botafogo, é claro que o Botafogo não tinha alguns jogadores titulares suspensos, mas mesmo assim, com o Almada, que é o jogador que foi comprado com muito dinheiro pelo Botafogo, no primeiro tempo tentava de um lado do outro, não conseguia melhores resultados. O Igor Jesus, que é um atacante de muita qualidade técnica, deu muito trabalho ali a defesa do Bahia, mas foi aqui para nós um primeiro tempo muito frio. Essa que é a realidade. Uma chance ali do Botafogo, outra chance aqui do Bahia, mas muito pouco. Aí veio o segundo tempo. Aí começou o jogo na realidade, né? Aquilo que a gente esperava que fosse acontecer desde o início da partida, começou no segundo tempo. E aí os dois times passaram a agredir mais, principalmente o Botafogo. Os primeiros 30 minutos do segundo tempo foram do Botafogo. O Bahia teve, né, lampejos nesses 30 minutos de chegar lá na frente, mas o Botafogo foi o dono da partida e aí criou situações de gol. Marlon Freitas chutando uma bola de fora da área, do lado direito, chute cruzado, a bola foi no travessão, na defesa do Marcos Felipe, ele espalma a bola, bate no travessão e vai para fora. O Botafogo teve mais uma grande chance ali dentro da área com o Igor Jesus, né? A bola foi na trave também. Almada teve uma grande chance ali pelo Botafogo. Então o Botafogo foi aos poucos criando oportunidades de gol. Marcos Felipe começou a ser a grande figura do setor defensivo do Bahia, junto com Gabriel Xavier. Como eu falei aqui há pouco, por duas vezes ele se jogou à frente, né, do chute na bola do atacante da equipe do Botafogo e evitou que essa bola chegasse ao gol do Marcos Felipe, salvando o Bahia de momentos realmente difíceis naqueles primeiros 30 minutos ali do segundo tempo. Uma hora ou outra o Bahia tentava uma jogada, o Everton Ribeiro principalmente no primeiro tempo, no segundo também, enfiando as bolas na vertical ali também com Ares, mas o cruzamento não saía certo, o Everaldo sem muito ânimo lá na frente,
o Tassiano numa cabeçada ou outra, né? Uma bola, por exemplo, que foi cruzada, o Tassiano não subiu no momento certo, ele subiu já a bola chegando nele, quando tentou cabecear a bola terminou passando, saiu alta, não teve o tempo e espaço certo do cabeceio da bola. E aí, depois dessa pressão que o Botafogo deu até os 30 minutos, aí, meu amigo, só deu Bahia. Nos últimos 17, 18 minutos de jogo, só deu Bahia. Eu acho até que Rogério demora muito para mudar o time. Às vezes você precisa dar sangue novo, um oxigênio novo ao jogo. E aí, quando o técnico fez as modificações, tirou Everaldo, colocou Lúcio, tirou o Cauli, também colocou o Ratão, Bahia deu uma crescida, foi para cima do Botafogo. A entrada do Lúcio foi muito boa para o Bahia. O Lúcio, ele consegue ser mais vertical, ele tem uma vontade de entrar na área do adversário, tesão para entrar na área do adversário, e aí o Bahia foi criando uma oportunidade atrás da outra, e o goleiro John passou a ser a grande figura da partida. Fez belíssimas defesas e salvou o time do Botafogo, porque o Bahia deu uma pressão assim inesperada, né? Aquilo que a gente imaginou que o Bahia pudesse fazer no primeiro tempo, se acreditasse mais no futebol dele, do Bahia, né? O Bahia poderia ter chegado. Jean Lucas, vale destacar, grande partida do Jean. Jean está na direita, está na esquerda, está centralizado, ele está sempre aparecendo naqueles momentos em que o Bahia precisa mais, né? O Juba, que não é só aquele defensor, o Juba, o importante do Juba, eu tenho falado sobre isso nos nossos programas, o Juba é aquele cara que está na lateral esquerda, ele consegue sempre um passe ali, né, numa diagonal, às vezes para o Everton Ribeiro, às vezes para um Cauli, às vezes para um Tassiano, e isso facilita para os caras virarem de frente e na vertical criarem grandes oportunidades. Então o Bahia teve a oportunidade com o Jean Lucas, né, de frente para fazer o gol. O Bahia teve oportunidades com Lúcio, o Bahia teve oportunidade com Arias. Então foram oportunidades aparecendo com o Tassiano, e o goleiro John fez defesas espetaculares no jogo de ontem e passou a ser realmente o melhor jogador em campo na partida contra a equipe do Botafogo. E o Bahia poderia, naqueles minutos finais, mesmo tendo tomado 2 bolas na trave do Botafogo, Marcos Felipe fazendo grandes defesas nos primeiros 30 minutos do segundo tempo, o Bahia poderia ter vencido o jogo ali. Já pensou, o Bahia faz 3 gols ali e poderia ter feito. Poderia ter vencido por 3-0. E aí, muita gente ia dizer assim, poxa, então o Bahia dominou completamente o Botafogo. Não, não foi o caso, mas o momento foi o momento do Bahia naquele final de jogo, deixou a torcida realmente, né, com esperança muito grande de que daqui para frente o Bahia pode ser esse. Agora tem que criar coragem, o Bahia tem que acreditar no elenco que tem, no time que tem dentro de campo, ser mais incisivo. O Bahia respeita muito o adversário, tá? Eu não sei se é alguma coisa do Rogério Ceni, com os jogadores na pré-eleição. Poxa, dentro da Fonte Nova, com a torcida que o Bahia tem, com a tradição que o Bahia sempre foi um time vertical, de ir para cima do adversário, crescer em grandes jogos, né? E faltou isso no jogo de ontem, e a gente fica aqui nessa expectativa do jogo contra o Flamengo, que tem problemas defensivos, essa é a realidade. Ganhou ontem do Bragantino 2-1, e nós vimos como foi o sufoco para ganhar do time do Bragantino, né? O Bahia, eu acho que tem toda a condição de na quarta-feira vencer a partida, colocar uma vantagem contra o Flamengo. Se o Flamengo é um time, continua sendo um time forte, apesar de ainda desarrumado, o trabalho do Tite não tem desenvolvido no Flamengo, mas defensivamente o Flamengo é um time muito frágil e o Bahia pode se aproveitar disso. É só acreditar de que pode ganhar, de que o Bahia tem time para ganhar o Flamengo ou qualquer um outro dentro do estádio da Fonte Nova, e é isso que a gente espera na próxima quarta-feira. Tá bom, minha gente? Foi assim que a gente viu o jogo de ontem, o Bahia, portanto, empatando em 0-0 contra a equipe do Botafogo, e a esperança fica para a próxima quarta-feira. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe, uma ótima semana aí para todo mundo.